Olá, boa noite a todos. Hoje aqui na Fez Suas Resenhas vou receber uma dupla de escritores muito especiais para falar mais um pouquinho sobre o trabalho deles. Hoje a gente vai receber aqui para falar do livro Yubiarã, os escritores Luan Barbosa e Júlio Mota. Só mais um minutinho. Meninos, eu estou convidando vocês aqui. Eu estou tentando ver se eu consigo convidar. É mais fácil. Oi, Malu, boa noite. Vocês me ouvem perfeitamente? Eu mandei convite, vê se vocês receberam aí. Meninos, cadê vocês? Oi, Júlio. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. O Lua falou que já vai entrar já. Tá. Então eu vou começar falando um pouquinho de vocês. Então, Tá bom. pessoal, hoje eu vim falar para vocês do livro Yubiarã, né? E mostrar para vocês quem são os escritores desse livro, que é uma obra de arte. Eles vão falar um pouquinho do trabalho deles. São dois isabelenses que eu tive o prazer de conhecer aqui na cidade e tive o prazer de ler esse trabalho deles. Eles têm outros trabalhos também, né? Tem o canal Podcast. Eles têm o canal Podcast, que trata de RPG, se eu não estiver errada, né, Júlio? Isso mesmo. E eles têm novos projetos. A gente vai falar um pouquinho de tudo aqui para vocês hoje. Você quer ir falando um pouquinho de você? Posso falar? O Lua acabou de entrar, eu vi o Lua entrando aí para aceitar ele. Então, o canal podcast surgiu desde a época da escola.
Ah, ó, tem gente reclamando que tá sem som. Sem som? É, ó, estão comentando. Conseguem ouvir a gente de boa? Se conseguir, a gente continua. É. Estão ouvindo a gente, por favor? Que eu perguntei agora há pouco se estavam ouvindo. Deixa eu aceitar o Luan aqui. E aí, agora foi. E aí? Boa noite, boa noite. Será que sim? Será que não? Sim! Digita aí. Subiu um som ali, um sim pra gente. Ah, então Valeu, tá. Malu. A nossa assistente técnica aí, Malu. Muito obrigado, viu? A gente passa um cachê pra você. Ó. Depois cobre, menino. Cobra da Fê Depois depois. cobra. Ô, Luan, eu vou começar falando um pouquinho sobre como surgiu o canal, tá? Daí depois a gente fala sobre a gente e sobre o Fechou, fechou, fechou. Acho que vou É, colocar no mudo aqui também, né? o canal podcast. É, o canal podcast ele surgiu desde a época da escola. Eu tinha um caderno onde eu ia escrevendo diversas histórias e personagens. E eu pensava assim, um dia eu vou fazer uma história em quadrinho com meu irmão, um dia essas histórias vão cair na mão das pessoas, as pessoas vão escutar e saber um pouquinho mais dos personagens que eu crio. Esse caderninho ficou guardado até que veio a pandemia e a gente teve a ideia de botar assim, eu chamei o Luana, que o Luana tem uma voz muito boa, eu falei, ô Luana, você não quer narrar umas histórias que eu escrevi, a gente desenha e coloca no canal, tipo animações, e a gente começou a colocar lá, personagens, a gente gosta muito de RPG de mesa, né, um jogo, daí as histórias que a gente contava na mesa também a gente colocava no canal também, e foi indo assim, né, e o canal foi surgindo. Você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi, Norma. Aí eu não Então sei, tá. porque o pessoal tá te ouvindo, o pessoal tá ouvindo a gente. Vê se não é alguma coisa no seu que tá desligado. Então, aí Né? foi uma amizade que surgiu um canal, ou foi o canal que sugeriu essa Ah, foi amizade? uma amizade. A nossa amizade é desde a quinta série, né? A gente estudou junto na quinta série e foi até o terceiro ano e não parou, né? 16 anos de amizade? E ó, 16, Por aí, né? 2006 para 2022, é isso mesmo, 16 anos. Então, são amigos de infância. É. Travou para você aí também? Acho que Vocês me agora ouvem? voltou. Agora sim, Fê. Então, Agora voltou. como foi esse entrosamento de vocês para criar o Yubiarã? Ah, boa. Boa pergunta, Fê, boa pergunta. O Júlio tinha comentado, né? Eu acho que houve muitas coisas ruins durante essa pandemia, né? Muita coisa aconteceu e o fato também da gente ter ficado um pouco mais recluso dentro de casa também mexeu com algumas coisas que a gente queria muito colocar para fora. O Júlio tinha comentado, né, do livro, então já era algo muito natural nosso, assim, de escrever, bem particularmente dele, né, ele e o irmão dele, mas eu também sempre tive muito isso comigo, de escrever, de contar um pouco das histórias. E vindo a pandemia, vindo essa necessidade de poder construir algo que falasse um pouco da gente também, veio essa questão, como você falou, a melhor palavra eu acho que foi essa que você definiu, esse entrosamento de, cara, vamos contar uma história também que não fique especificamente só nos cadernos, que não fique especificamente só no YouTube, porque a gente fala depois um pouquinho do canal também, mas por que a gente não expande essa ideia? Por que a gente não expande um pouco dessa nossa vontade de compartilhar num livro? Porque, querendo ou não, é o meio mais conhecido, né, por todo mundo, assim, para a gente conseguir conhecer alguma história, né? Todo mundo conhece livros, né? E para a gente foi um grande desafio de pensar, pô, mas vamos botar no livro mesmo? Isso aí vamos fazer?
E a princípio era escrever essa história, a princípio era colocar a mão na massa, a princípio era primeiro colocar o máximo de ideia, o máximo de vontade que a gente tinha ali, e aos poucos ir moldando. Por isso que eu falei muito da pandemia, porque esse tempo de ficar em casa, por exemplo, para mim, né, que trabalho um pouco longe de onde eu moro, esse tempo que eu fiquei em casa eu aproveitei então para me dedicar para ler um pouco mais, para poder escrever um pouco mais, para poder colocar algo que para mim era um hobby, mas que tomou uma proporção até maior do que isso. E esse entrosamento casou muito com o que o Júlio também queria, que ele já tinha isso desde sempre. Então foi um ajudando o outro, né? Esse foi o grande desafio. Até escrever de dois foi um grande desafio, né? Acho que tem até muitas pessoas perguntam, oh, como é que é escrever um livro a dois? Tem como isso? É possível? Aconteceu, né? Tá aí, tem um livro aí que não deixa a gente mentir. Então foi juntar essa vontade de contar a história que possibilitou para que a gente pudesse fazer esse livro acontecer. Sim, eu vi um vídeo de vocês no canal essa semana passada, né? Que na realidade não foram dois, foram três, né? Tem um ilustrador também, né? Falei, imagina, 4? Eu fiquei tentando imaginar Tem como que junta 4 ideias. Não, pois não. E essa conexão é muito louca, porque assim, quando a gente fala de um livro, primeiro a ideia de fazer ele como eu estava comentando, né? Você nasce de uma ideia, de uma vontade, e à medida que eu compartilhava com o Júlio, ele compartilhava um pouco das ideias dele também, ia tudo se construindo. Os ilustradores iam dando vida para aquilo que a gente queria construir. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque você pensar na sua história, você pensar do seu jeito e tentar transcrever, né? Quase, poxa, eu quero que saia mais ou menos assim. E aí vinha eu e o Júlio pegando referência, pegando as ideias, falava, olha, por favor, ajuda a gente. E aí não tem como não deixar de falar do irmão dele, que também é um baita artista, assim, em relação à questão das ilustrações, que está aí nos grafismos dos capítulos, mas também o nosso querido amigo lá, o Shadow, né, o Gerson lá do Maranhão, que, poxa, também se não fosse ele, não ia sair, né, Júlio? Essa capa maravilhosa aí que ele fez, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, como a gente já tinha um canal que a gente contava as histórias dos nossos personagens, o Luan falou, e se a gente criasse um personagem que fosse como se fosse um herói, né, aqui para o nosso folclore, um herói indígena aqui do Brasil, representasse a nacionalidade brasileira. E a gente falou, a gente começou a contar, escrever a história junto e falamos, não vamos fazer só um vídeo, não, vamos expandir isso, vamos tentar fazer um livro. Aí deu o que deu, né? A gente colocou no Catarse, o livro foi para o Brasil inteiro, né? A gente comprou no Nordeste, no Norte, no Distrito Federal, no Sul, então é isso que a gente queria, que a história fosse contada pelo Brasil. Não, e assim, como você acabou de falar, né, como vocês montaram o livro. Agora, de onde vocês tiraram esse indígena perfeito? Porque vocês trouxeram o personagem, vocês trouxeram o dialeto, o costume, a história inteira. Tanto que eu falei para vocês que eu li o livro e eu fiquei chocada. Tanto que eu demorei para fazer a resenha, porque eu não tive emocional para isso. E para quem ainda não leu, o pessoal pode ler, porque, olha, é de acabar com a alma mesmo. E no bom sentido. Que assim, como vocês tiveram essa ideia de ir atrás de todos os detalhes dele e juntar, né? Porque um professor de escola pública, de repente, está no meio do folclore e pá, ele busca aquela ancestralidade dele e é perfeito. Tem uma frase, eu acho que vale até a pena trazer aqui pra gente como uma referência, né? Quando você não sabe para onde ir, é necessário voltar ao começo. É até uma rima de uma música do Emicida, inclusive. E foi até um pouco nessa linha, assim, de quando eu tive aquela ideia lá do começo de pensar num personagem brasileiro mesmo, 100% nosso, assim, raiz, que ele pudesse representar o que a gente tem desde o início como nação. Eu e o Júlio estávamos esses dias falando com uma galera, assim, de ensino médio, e foi legal porque o papo estava falando justamente disso. É muito complicado quando a gente fala de referências em questão de literatura, de herói, de quadrinho, pro brasileiro em si, porque tem muita referência fora, né?
é a cultura americana, é a cultura do exterior, no geral. E quando você olha pro Brasil, especificamente o folclore, você está querendo, assim, todo mundo assim vai lembrar das obras do Monteiro Lobato, um pouco até da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e um pouco desse momento que lá na infância a gente tem esse contato, mas depois ele acaba não amadurecendo com a nossa evolução também, ele acaba se reservando aquele momento, assim, da infância. E aí que o desafio surgiu, de pensar que, poxa, se a gente tem tanta influência fora, se fala tanto também em outros deuses, assim, eu gosto até do exemplo que o Júlio sempre dá quando a gente está aí conversando. Poxa, fala muito aí da cultura nórdica, fala muito até da última série da Marvel, a gente estava conversando esses dias, né, do Cavaleiro da Lua, falava muito da cultura egípcia. E por que ninguém até agora não parou para escrever, ou pensar, ou construir? E é tomar liberdade, assim, mesmo não sendo, né, 100% naturais, assim, de origem indígena, é importante que a gente entenda essa construção da sociedade brasileira, que foi dos povos originários, que foi da onde essa população se formou. E o quanto é importante essa pauta cada vez mais amadurecer. Da mesma forma como a gente fala no livro, de buscar a sua ancestralidade, amadurecer sobre esse assunto, é importante a gente também começar a valorizar mais essas pautas, lutar por elas, e também estar ali junto. Porque é muito natural pensar que ainda é um desenho, ainda é uma questão da infância, que fica singelo e pequeno por lá, mas ele é muito maior. Um país sem cultura, um país sem identidade, ele acaba não tendo muito para onde ir, né? E aí é um pouco dessa fala também, que apesar de todo o misticismo que a gente traz ali, tem um pouco desse recado também, que é importante voltar ao começo, valorizar o que a gente tem de mais importante, que são as nossas origens. É verdade. A ideia principal, acho que, do livro é valorizar, né? Valorizar o Brasil, valorizar a nossa cultura, valorizar a mitologia dos indígenas. Então, a gente, como a gente não faz parte, né? A gente não é indígena, a gente tinha que pesquisar o máximo possível, a gente tinha que ir atrás de como é fazer um turismo para lá, né? A gente até pesquisou quanto ficaria para a gente ir, como que era a experiência. E depois que a gente foi escrevendo, a vontade de conhecer cada vez mais só foi crescendo, né? A gente tem um grande sonho agora também de ir para a Amazônia também e fazer uns dias por lá, quem sabe, né? E quando eu li, eu pensei assim, eu falei, eles foram para lá, não é possível. Ficou tudo muito perfeito. Cada detalhe da viagem, cada coisinha assim, eu falei, meu Deus, eles foram para lá para contar a história. E ficou muito bom. Isso é um baita elogio, assim, para autores de primeira viagem. Você falar que se sentiu viajando para lá, quer dizer que a nossa intenção em construir o livro da forma como ele foi feito, a gente alcançou muito bem. Porque é muito difícil, né? Escrever um livro não é fácil. As pessoas perguntam como é que foi o processo e tal. Eu sempre fico falando, gente, não é fácil, não é simples. E aí quando eu escuto você falar agora, tipo, nossa, vocês foram lá, tem tanto detalhe, tem tanta coisa ali que parece que eu tava lá também. Eu acho que é um dos grandes elogios que a gente tem por aqui, porque, poxa, escrever com esses detalhes e trazer as pessoas para participar e viver o livro junto com a gente, é como se a gente pudesse sentar do lado de vocês e falar, deixa eu contar uma história. E aí vocês estão ali junto com a gente, isso é maravilhoso, de verdade. Sim, é que nem eu tô fazendo, porque a gente que escreve e fica no meio desse livro, a gente quer sempre aprender mais, né? Eu tô fazendo um ciclo de escrita agora, que justamente a gente está fazendo a parte de ambientação. E essa ambientação de vocês é simplesmente perfeita. Sem comentários. Sim, por vocês serem escritores novatos, por estar começando agora, eu digo, siga em frente, porque depois desse aqui eu quero a continuação. Que ficou muito bom. E sem falar, né, que eu apaixonei nele, eu não tenho nem o que falar. Vou até mostrar aqui, cadê? Deixar um pouco com água na boca aí. Cadê? Gente, ó, a imagem que eu mais gosto desse livro. Para quem não leu, gente, a ilustração é semelhante a Érico Veríssimo. Tipo assim, os meninos chegaram arrasando. E o Biarã vai ter a segunda parte? Vai ter ou não vai? E foi uma pergunta que subiu aqui também, ó. O Fê falou, mas a Bru também lançou ali no chat.
Depois que eu li o livro, eu fiquei pensando nas coisas que o Yubi-Aran poderia fazer depois. Eu acho que um pouco da intenção até nele é ter essa provocação, sabe? E agora? Eu não vou entregar o final do livro, mas fica uma provocação de tipo, e aí? Depois que você encontra, ou pelo menos depois que você vai atrás da sua ancestralidade e entende o que esse poder, isso tem de valor para você, o que você pode fazer com isso? É uma ponta aberta, sim, mas é uma ponta aberta no sentido também de pensar, poxa, também tem outras lendas do folclore, que também tem outras histórias e que eu também posso saber. O que será que tem ali? Será que eu também não posso ser uma lenda? Não sei. Eu acho que pode sim ter continuação. Tem também todo esse processo da gente também se preparar, entender o que mais dá para aprofundar em cima disso, porque todo nascimento a gente entendeu. Mas acho que a vida e a própria história que o próprio Yubi-Aran tem ali com a gente, até o filho, né? É um filho nosso. Ele permite que a gente comece a pensar, a sonhar. Então, deixa ele viver um pouquinho, ter o momento dele, mas tem muita coisa que eu fico pensando aqui que dá pra gente provocar. Tem muita coisa dentro desse livro que abre esse precedente, né? De, poxa, e daqui pra frente? Depois que eu vou atrás das minhas raízes, o que eu posso me tornar? Acho que o livro deixa essa ponta pra gente e para um próximo também. Falei e não falei esse tempo, porque, né, vou deixar na expectativa. Tem que instigar, também, né? O pessoal novo que tá vindo aqui descobrir, né, conhecer que a gente escrever um livro, deve estar se perguntando o porquê do nome Yubi-Aran, porque é um nome tão diferente assim. Yubi-Aran vem do Tupi-Guarani e significa sol amarelo. Aí, no decorrer das páginas, o pessoal entende mais ou menos o porquê desse nome. No final do livro também a gente colocou algumas palavras em tupi, né, para o pessoal ir vendo, tipo um glossário. Né? A gente quis valorizar o máximo que pudesse, né, dessa cultura que é tão rica e o pessoal às vezes esquece, né? E a gente que é muito fã de história em quadrinhos, fã da Marvel, a gente vê super-heróis, a gente vê eles colocando deuses nessas histórias, né? Tem o Thor no cinema, Loki. A gente falou, não, vamos colocar os nossos deuses também, né? Yamandu, Tupã, Guaraci, né? Vamos falar deles também, que é incrível. Assim, eu fiquei pasma, porque quando eu vi vocês falando do livro, não vou mentir. Falei assim, 2 meninos de RPG escrevendo sobre folclore. Eu falei, Senhor, o que vai sair desse livro? Mas aí eu olhei a capa e falei, ai meu Deus, é coisa para jovem, socorro. Aí quando eu abri o livro, eu falei, que tapa na cara, perfeito. Eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, eu olhei pro meu marido assim, eu tava lendo ali perto dele, eu falei, meu Deus, os meninos não escreveram nada sobre RPG, nada. Falei, bora ler o livro. Enquanto eu não terminei de ler, falei, meu Deus. Aí quando acabou, eu falei, não queria mais. Que eu acho assim, vocês escreveram assim, tão costurada a história, tão perfeita, tipo diário, né? Vocês contam meio que em forma de diário, o jeito que vocês contaram, é muito gostoso de ler. E mexe, né, com a gente, mexe, como o Luan acabou de falar, né? Da gente pensar com a proposta que vocês trouxeram. Tanto que eu pensei bastante, porque como eu comentei com vocês, eu sou descendente indígena, eu estava procurando já, né, há um bom tempo, e agora eu estou tendo uma oportunidade de me aproximar mais, de chegar perto da minha ancestralidade, e esse livro de vocês instigou mesmo. Falou, não, eu quero chegar lá, eu quero saber por que disso, por que daquilo, que vocês plantaram. Vocês plantaram essa ideia e falaram até de coisas da infância mesmo, que eu presenciei, que eu vi que minha mãe falava, olha, isso aqui é caipora, isso aqui não sei o quê. Eu guardei aquilo na cabeça, e depois que eu li o livro, eu falei, meu Deus, mas será que era aquilo mesmo? Será que era assim? Eu falei, e agora? Vocês plantaram uma sementinha dentro, assim, que eu fiquei pensando, eu falei, olha só, eles mexeram em uma coisa que já estava guardada há muito tempo. E isso para os jovens de hoje que não conhece, que não tem acesso, só tem acesso à parte caricata da escola, é muito interessante. Eu achei muito interessante. Eu achei que o livro de vocês tem que ser para todo tipo de público. Para uns para recordar e outros para aprender, né? Para dar valor à nossa cultura. Eu achei É bem uma, interessante. é uma responsabilidade muito grande, Fê. É legal
eu fico muito contente, assim, de ouvir, e é uma responsabilidade muito grande, porque à medida que a história, que a gente foi pensando na história também, ele vai mexendo com as coisas que a gente indiretamente também viveu. E olhar de forma geral, assim, todo mundo tem um pouquinho, que nem eu falei, eu teve algum contato, vez ou outra, ali com alguma história, com algum conto, e não sabe de onde vem, né? E daí? Da onde que é da onde veio, né? Qual que é a origem disso tudo? Então, instigar é um dos primeiros objetivos que o livro tinha, mas além disso era mostrar realmente essa busca, assim, de saber mais, de conhecer mais. Então é legal porque ele transpareceu muito essa vontade nossa. É legal deixar o livro, ele fala muito pela gente em vários momentos, justamente nisso, de querer falar, de querer mostrar, de querer buscar mais da onde a gente veio, porque às vezes é muito superficial a rotina que a gente vive, no sentido de você também não estar tão alinhado ou tão próximo ao que é valor para você na sua vida. E às vezes você, mas o que é valor também? Então às vezes é importante você olhar um pouquinho mais para trás e pensar, poxa, eu vivi isso, já ouvi isso, faz sentido isso para mim também, eu sinto isso também, e esse caminho de encontrar o seu valor, de encontrar o seu caminho, ele proporciona coisas muito incríveis pra gente. Então, é um dos pontos altos, assim, de olhar. É as sublinhas, né? Tô falando dele, mas a história como um todo tem mais, assim, tem aventura, tem mistério, tem ação, tem tudo de bom. Não vamos contar tudo, né? Vamos deixar um pouco com vontade de ler. Vamos deixar um pouco com vontade de ler. Diga, Júlio. A Norma... pessoal aqui perguntando onde compra o livro, né? O pessoal falando que quer. Pode mandar uma mensagem pra gente nos nossos particulares que a gente envia para vocês sim. Só passar o endereço certinho que a gente envia. Ou também, se quiser comprar pelo site do Clube dos Autores ou na Amazon, né? Tá vendendo também. Mas mais fácil comprar na nossa mão porque já está na nossa mão. Não precisa mandar para gráfica para fazer. Chega mais rápido. Norma, eu vi que você perguntou aí, se quiser, pega direto com os meninos, eu mando o nome dele aqui para você no WhatsApp, eles mandam até autografado. A gente vai na Norma. A Norma é minha amiga, ela é escritora também. Aí, legal. Ela é daqui? Não, ela é da Bahia. Não? Da Bahia? A gente manda assinadinho para ela. Viu, Norminha? Aí, ó, já deixa para comprar o livro dos meninos. Então, vamos falar um pouquinho mais, assim, aí vocês têm o canal do podcast, que também vocês estão com mudanças lá, né? Ficou legal pra caramba. Assim, eu não entendo nada de RPG, mas já andei sapeando lá e achei que ficou bem interessante. Que legal. O que vocês podem falar? Então, o nosso canal, ele não vai ser só, né, voltado a RPG. A gente gosta muito dessa cultura. Eu acho que isso ajudou também a gente a ser bons escritores, né, querendo ou não, porque a gente conta histórias, né, a gente usa bastante a criatividade para contar histórias. E como é um jogo de imaginação, a gente conta muitos detalhes. Eu acho que é isso que você gostou bastante da ambientação, né? A gente se preocupava na pessoa sentir, saber como que é, os arredores, né, o que está acontecendo. Daí a gente colocou uma riqueza de detalhes também na escrita. O canal nasceu só para ser animação, né, contando nossas histórias, mas agora a gente ampliou. A gente vai falar também sobre filmes, séries, livros, desenhos, né, tudo que a gente gosta, né, de cultura pop, nerd. E a gente vai chamar também uns convidados para a gente entrevistar, saber um pouquinho da vida deles e aproveitar que no nosso grupo tem 3 pessoas talentosas, né? Tem meu irmão que ilustra, né? Ele vai ilustrar também o pessoal lá ao vivo, lá durante as entrevistas, vai ser bem bacana. Cada semana um tema ou um convidado, né? E a gente vai desenrolando. Porque a gente gosta de bater papo sobre essas coisas que nos interessam bastante. O Yuri legal, também está, né, perguntando se a gente pode ir lá autografar o dele. Vamos, né? Depois nós vamos na sua casa depois disso. Aí, tá vendo? Já quase 2. Então, Ai, desculpa, Fê, eu ia comentar. Não, pode falar. Não, pode comentar. O Júlio estava falando, né, dessa ideia, né, desse projeto como um todo, assim.
E até uma frase que a gente definiu foi que existem vários jeitos de contar a história. Ah lá os marca-páginas aí, olha que bonito, já vamos fazer a nossa propaganda aí, Júlio Bonito, nosso garoto propaganda. Aí a gente manda para quem comprar na live. É, isso aí, ó. Isso aí, ó. Comprem. Tá bonito, tá bonito. E é interessante porque, assim, quando a gente fala de contar história, quando a gente fala de compartilhar um pouco da ideia que você tem, não existe só um jeito de fazer isso, né? Pra gente é muito importante quando a gente fala aí do livro, quando fala da cultura indígena, quando a gente fala de toda essa transformação que é olhar para as nossas raízes, para a nossa ancestralidade, mas ter o contato com as outras pessoas também. Então, a ideia, por isso que até uma das frases fortes aí do projeto como um todo é que não existe só um jeito de contar histórias. Então, é uma forma também de contar história. Você, às vezes, ouvir outras pessoas, as histórias de vida de outras pessoas também, e poder compartilhar isso. O exercício do livro foi maravilhoso, porque quando você escreve, quando você constrói, tem toda uma linha de raciocínio, de você colocar para fora essa sua vontade, igual foi pra gente contar a história do folclore, foi maravilhoso. Mas tem também o outro lado, né? Tem também o lado de, poxa, e as pessoas também daqui? E como a gente falou, as nossas referências aí de cultura nerd, de quadrinho, de HQ, então tudo tem um porquê, tem um motivo muito especial por trás disso e é expandir. Acho que quanto mais a gente abre esse espaço e permite que outras pessoas também falem, mais a gente incentiva também as pessoas a acreditarem que dá sim para poder construir, contar a minha história, entender que a minha origem, a minha ancestralidade tem valor. Então, tudo está muito ligado, né? A ideia do canal era muito isso, né, Júlio? Não era nem muito a gente vinha com a mão da criação, quando ele surgiu, mas era para abrir espaço também para outros artistas, para mostrar também a arte deles, porque isso não tem. Se a gente for olhar para ver, é muito difícil hoje. Você pode conversar com vários artistas assim, dele colocar ali na ponta do lápis, dele tentar vender o trabalho dele mostrar isso para o mundo. E é uma vitrine, querendo ou não. Então a gente acaba dando esse espaço, construindo junto e fazendo material. Simplesmente pela vontade de contar a história. Então, é muito bom isso, né? A gente que não fala pouco, né, Júlio, igual você falou. Então já é um bom começo. Não, é ótimo falar pouco, né? Porque assim, essa troca não tem preço, né? Não tem preço. E isso que vocês fizeram de, não sei, só um, ser 4 no caso aí, né? É um trabalho que amplia. São 4 pessoas ali colocando as suas ideias. E pra gente que escreve, e no caso dos meninos que desenha, né? Isso é maravilhoso, você poder colocar o seu trabalho no papel e expandir como vocês expandiram, né? Para tantos estados. E quiçá lá para fora, né? Vamos embora, vamos mostrar o que é o Biarão pro povo lá fora. Tem alguém perguntando aqui, gente, subiu rapidinho aqui, sobre as enquetes do podcast, do podcast ou se vai ser sempre pelo Insta. Os temas do podcast vão ser sempre decididos pela enquete do Insta? Deixa eu ver quem foi que perguntou. A Paula. Não vai ser sempre pelo Insta, né? O nosso primeiro episódio a gente colocou lá no Instagram e eles decidiram qual seria o primeiro tema, né, do nosso podcast, que ganhou Viagem no Tempo. A gente falou sobre Viagem no Tempo, dos filmes e séries que a gente conhece, né? E semana que vem tem... semana que vem não, né? Essa semana, né? Se vocês não repararam, no calendário tem sexta-feira 13, então a gente vai falar... O próximo episódio vai ser sobre sexta-feira 13, alguns filmes de terror, jogos que a gente gosta. Mas a gente pretende, sim, que outras vezes, colocando lá no Insta para ter essa interação, né? O pessoal também que gosta de... Se quiser mandar tema pra gente, pode mandar tema, que a gente gosta de conversar e quem sabe não bate as ideias e a gente faz um episódio legal também sobre os temas que eles mandam. Mas a gente vai ter mais enquete, mas não vai ser sempre, não. E sem falar que o vídeo ficou lindo, né? Ficou perfeito. Assim, o cenário de vocês. Então, mas falando mais um pouquinho do filho, né? Fora, assim, vocês pretendem, né, fora fazer a continuação dele, fazer tipo ele em quadrinhos? Tem muito sonho, né? Tem muito sonho por trás aí do Biarã. Ele já tinha... O sonho maior, assim, né?
o sonho maior de todos é animação, né? Fazer um filme, alguma coisa assim, quem sabe na Netflix, alguma coisa na vida aí pra frente. A gente consiga vender alguma ideia assim, né? Uma série sobre o Yubi-Aranha. A gente tem esses sonhos aí. Quando, Mas a animação é o que a gente mais vive. Ter uma animação bem da hora assim, na TV, né? até para dar mais detalhe a esses dias, né? Dar mais detalhe a essas linhas aí, que cada uma tem um peso, né? Cada uma tem um jeito que a gente também pensou em acontecer. Até a forma que foi escrita foi pensando também como se fosse um roteiro também para poder facilitar essa a animação. Mas tem caminhos e caminhos, né, para a gente percorrer para poder chegar nesse material de animação. Porém, o maior sonho é talvez transformar ele numa animação assim bem bonita assim e tá lá assim para as pessoas não só simplesmente lerem, mas talvez ver até outros detalhes que o livro não mostra. Ah, sim, ficaria maravilhoso. Pensou. É um sonho aí, ó. Tem que sonhar, né, gente? Tem que sonhar. Sonhar não paga nada. Não paga nada, tô tranquilo. E sonhar com um sonho desse aqui, ó, é tornar realidade. É verdade. Aí fora A gente também se preocupou bastante em criar um personagem principal que fosse marcante, né? Por isso que a gente decidiu também escrever em primeira pessoa, escrever em modo de diário, né? Para o pessoal, né, que está lendo se identificar bastante com ele. Que bom que o seu feedback foi esse mesmo, né? De se identificar com a história. Acho que foi um dos motivos que a gente começou a escrever em primeira pessoa, né, mano? Exatamente, para aproximar e também tá ali, né? Hoje em dia, com a rede social, a gente tem muito isso, né? Às vezes um stories, às vezes um reels, às vezes uma foto, acaba entregando. A gente tá meio já que educado com as redes sociais para poder ver um pouco o que é a vida, o dia a dia da pessoa. E isso nem foi o intuito do livro, mas se for olhar hoje assim, talvez seja o formato mais acessível, porque a gente já tá meio que entendendo que, opa, tô entrando aqui, eu tô vendo o que o fulano tá fazendo, como tá sendo o dia de alguém. Tem uma trend no TikTok, se eu não me engano, falando aí, meu dia começa assim, 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 assim. Então, formas narrativas de contar uma história. Só que o livro, ele ainda continua aí com o teu poder de compilar tudo nessa coisa bonita e você ter a liberdade de fazer o começo, o meio e o fim dele da forma como você quiser. Então, facilitou por isso, assim, para poder aproximar e, poxa, a gente acaba tendo as ideias e acertando ali, às vezes até um pouquinho sem querer. Mas cheio de intenção boa, cheio de querer realmente conectar com as pessoas. Não lembro se na Bahia, no Catarse, teve gente que apoiou. Mas teve, mano, eu não lembro se Bahia teve. Eu sei que o livro correu bastante Brasil por conta do Catarse, né? Eu lembro que teve Pernambuco, teve perto ali, né? Pernambuco, Ceará. Foi. Mas Bahia eu também não lembro. Bahia eu não lembro. Mas eu sei que... Mas agora vai. Agora vai. Então a gente já tá fazendo tour com o livro aí do Brasil inteiro e ele tá indo, tá chegando. E foi basicamente todas as regiões mesmo do Brasil. Todo mundo que apoiou ali no Catarse, todo mundo, graças a Deus, já recebeu, já tá com o livro em mãos. Então, você vê, a gente vai conectando, vai entregando e de pouquinho em pouquinho a história chega, né? Então por isso que é bom contar a história. Sempre tem alguém que quer ouvir. Ah, com certeza. E quando é uma boa história muito bem contada, né? Aí, ó. Não, aí o pessoal vai lendo aí, ó. Só é boa porque a história de todo mundo é muito parecida. Então, é boa porque a sua história tem... não chegou em Osasco, né, Jorge? Me desculpa, vai chegar aí, meu amigo. Jorge mandou ali, pau caiu. Não foi pra Osasco. Vai chegar. Já chegou no Ceará, mano. Não, pra você ver, né? Ó. Mas pra você ver que tá ali, ó. Mas tem que chegar. Vai chegar, tá lá já. O Jorge também ajudou muito, apoiou muita gente na ideia do projeto também desde o início. Agradecer também muito. Então, esses incentivos também, da gente ter umas ideias meio malucas, e às vezes as pessoas falarem assim, pô, vai pra frente, eu gostei desse negócio, parece ser muito bom. E aí, tem o dedo de todo mundo, né, de quem incentiva, não só de quem tá dentro de casa, mas também quem conhece a gente por fora. Então, carinho especial aí. Valeu, Jorge. Daqui a pouco tá chegando aí, tá? Vou mandar um rap. Um log, um rap não, um log. Vai com a de motinha. Norma. Isso aí, Norma. Obrigado, hein? Nossa, eu vou ficar muito feliz. Olha que legal. Ela quer ler na sala de aula. Pois é, ó. Sou professora de história e quero ler na sala. Uma das aulas que eu mais gostava na escola era história, viu, Norma? Não queria falar nada não, viu? Show de verdade, show de verdade.
Criou, ó, essa norma já tá aqui forte e firme, gostei, gostei. E ela vai se gostar do personagem principal, né? Por ser professor também. Então, Pois é, É, pois é. verdade. né? Verdade. Professor com Nada é à toa. professor se entende. Tá Nada é à vendo? toa, nada é à toa. Não tá aí à toa para falar do livro para vocês aí. A Lida Nele que eu acho que vai curtir bastante, 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 bastante. Esse dia eu tava até pensando, né? Eu tava pensando o jeito que a gente se conheceu e foi assim, pá, do nada assim. Eu falei, meu Deus. Depois que eu li o livro, eu falei, gente, que coisa, olha só. Foi tipo, parecia que foi uma coisa do destino, foi predestinado. Tipo assim, vocês vão se esbarrar ali e vai costurar a história. Foi É, muito bom conhecer vocês e ter acesso a esse livro que mexeu tanto, que tem tanto para ensinar para tanta gente. Assim, eu só tenho que agradecer por ter o prazer de ter lido essa história de vocês. E só tenho que desejar que vocês continuem, vocês escrevam mais e mais histórias maravilhosas que nem esse. Porque eu acho assim, precisa de mais escritores assim, né? Para a parte da cultura nossa, para ensinar para o povo o que é cultura. Porque como a gente comentou aqui, nós estamos meio que sem cultura, né? A sim, nossa cultura é caricata. perfeito. Tanto a gente precisa disso. Que hoje o pessoal mais é literatura, tipo, contos, outras coisas separadas, poesia, mas a nossa cultura ela tá pobre. E vocês estão chegando aí para enriquecer a nossa cultura. É, Aí precisa que vocês cheguem nas salas de aulas, que vocês cheguem mais em todo mundo, assim, para encantar, né? Como vocês me encantaram com essa história. E assim, o que vocês têm de projeto a mais por agora? vai lá, mano. Fora as palestras, né? É, Fora as palestras que a gente já viu nas escolas também. A gente veio sendo convidados, né, por algumas escolas também para incentivar os jovens a não largar a criatividade, né, depois que sai da escola, né? Porque a gente falou, tipo, eu tenho um pouco do lado artístico ainda, né, depois que eu saí, porque eu continuei ainda com a fotografia, né, eu gosto de mexer com a edição de vídeo, tudo, mas eu trabalho num posto de saúde. O Luan, ele trabalha no banco, né? Mas mesmo assim, não importa para que lado, que profissão que você for, sempre mantém aquilo que você gosta, os seus hobbies ativos, né? Porque aquilo pode sim acertar uma pessoa um dia, né? Um dia você pode, uma história que você escreveu lá atrás pode virar um livro, uma ilustração que você fez lá atrás pode virar uma história em quadrinhos, né? Uma canção que você jogou na internet um dia pode virar uma música muito, né? Que o pessoal gosta bastante. Não largar nunca, né? Continuar, dedicar, que, né? Quando você faz uma coisa por amor, por mais que seja por hobby, às vezes a gente tem 2, 3, 4 em trabalho aí de uma vez para suprir, porque, né, a gente trabalha com, né, com aquilo que a gente gosta, então tá incrível, né? Aí é bom falar com o pessoal, né? e a gente é esse conjunto, né? É legal quando o Júlio dá os exemplos, assim, da rotina um pouco de cada um, porque às vezes as pessoas, e é natural pensar isso, porque a gente olha assim, pô, é uma caixinha, né? Às vezes você olha por conta de rede social, por conta da internet, é uma caixinha. Se eu faço tal coisa, sabe, eu tô ali, ó, pronto para ser aquilo até o resto da minha vida, ou pelo menos só vou ser aquilo, né? Mas se você também se limita a esses termos ou a forma como as pessoas te veem, você não permite que um outro lado seu possa descobrir também outras coisas. E dá para ser os dois ao mesmo tempo, não precisa naturalmente você se cancelar por conta de uma coisa, cancelar no sentido de me anular, né? Vou me anular um ponto para poder dedicar o outro. Eu acho que a mágica está nisso. De, poxa, se eu identifico que é isso que eu gosto, se eu identifico que é isso que me faz bem, é um tempo que eu dedico para mim, porque nada que a gente faz não é só nosso, é pra gente também, mas para alguém também vai ser muito bom. Então eu vou fazer para mim, vai me fazer bem, e isso pode chegar em alguém. Dá para compartilhar. Você fala dos projetos e como a gente falou, né? Continuar essas construções. Tem muita ideia para livro, tem muita ideia para continuação do Yubiarã, tem muita ideia de projeto paralelo, como a gente fala, tem muita influência aí do próprio RPG, mas acho que a grande sacada nisso tudo, que desde o início deu super certo, quando começamos lá na pandemia, em conectar as ideias e tal,
Eu acho que é sempre abrir esse espaço, sempre conectar com as pessoas que querem fazer algo também, para falar que isso é possível. Então, seja pelo canal, seja... perfeito, é isso mesmo. Triste essa ideia de ser uma coisa só. Não dá. Temos que aceitar que somos múltiplos e aí usar a frase do Insta, né? E tá tudo bem. Não, e tá muito melhor que bem, né? É isso. Mas é você abrir esse espaço, se conectar com essas pessoas e também mostrar que dá para seguir. Se vai ser num bate-papo no Insta, se vai ser até no nosso trabalho. Às vezes não é deixar de fazer o que eu faço, mas talvez dar a mensagem de um jeito que eu trabalho. Igual o Júlio na fotografia, da forma como ele entrega as fotos, quando ele atende os pacientes onde ele trabalha, comigo também, com as pessoas no meu dia a dia. A gente é referência sem precisar, a gente assim, não vou falar, né, chegando isso pra gente, mas todo mundo acaba sendo referência para alguém. Não precisa só escrever um livro. Você pode ser fazendo as coisas para você e para as outras pessoas também. E o livro foi uma forma que a gente encontrou e materializou a ideia. E dali para frente, o que tiver espaço, o que tiver mais para fazer, a gente vai para cima, com certeza. Sim, e você falando de referência, mas virou referência sim. Não, eu até sou chata. Eu entro no Instagram, eu começo a olhar lá, pá, pá, pá. Eu começo a ver coisa de foto, eu já lembro do Júlio na hora. Eu começo a marcar, marcar, marcar. Eu falei, daqui a pouco ele vai falar, para de me marcar. Pode mandar, é muito legal. Que a gente vai vendo as coisas assim semelhantes, né? Que é essa troca assim, tudo é criatividade, a gente vai trocando, um vai aprendendo, outro vai aprendendo. Isso que é interessante, a gente formar essa corrente, né? De tudo, um ajuda o outro. Um vai olhando o que o outro está fazendo e é interessante, a gente já vai falando para todo mundo, falar, isso aqui é legal, vamos jogar para frente. Então, por isso que eu trouxe vocês aqui hoje, porque eu acho assim, é um trabalho que tem que ser levado para todo mundo, né? Porque é uma ideia muito legal. E mostrar que o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu sou fã, né? Vou falar nada. É Mas maravilhosa, para Fê. quem ainda não leu, é divino. Não, e é maravilhoso o espaço que você dá também. Eu acho que é acreditar no teu propósito, sabe? Você com a tua página, você com o teu objetivo. Às vezes as pessoas elas ficam presas aos números, ao impacto, à influência que isso vai acontecer, o que, que vai vir, o que, que não vai vir. Mas antes dos números, antes dos impactos, eu acho que tem a vontade e o objetivo que você tem em fazer o que você faz com as suas resenhas, com o que você monta de material pelo Insta e também por fora, que a gente sabe que a gente já viu também seus materiais, a gente sabe o quanto são cuidadosos, carinhosos, muito bem feitos, caprichados ali, isso é maravilhoso. Então, a artista também, né? Então, pra gente também foi um grande encontro. E aí que tá essa beleza, né? Aí que tá essa beleza de, acima de qualquer coisa, eu quero compartilhar, eu quero mostrar. Quero mostrar e se alguém se conectar com isso, eu vou ficar muito feliz. Porque a intenção é justamente contar a minha história. Quem tá aqui conectado faz parte também, tanto quanto a gente que escreveu. Sim, porque essa conexão é o que vale, é o que é a gente dividir, né? As histórias. Porque quando eu montei a minha página aqui foi para isso, para mostrar o que eu achava de bonito nos outros. Olha lá. Acabou que eu mostro um pouquinho do meu e vou mostrando os outros, porque eu acho que é interessante. Não é só eu vou mostrar o meu, porque é meu, porque é meu, porque é bonito o meu. Não. Perfeito. Eu vou mostrar o que é dos outros, porque eu acho que é interessante. Que eu acho que merece chegar onde precisa. Show. E aí... Ai, peraí, só um pouquinho. Aqui, voltou. Então, aqui, para as considerações finais, né? O que vocês querem falar, assim, para os fãs de vocês, para quem ainda não é fã, para quem quer ler, para quem quer seguir o canal podcast? Pode começar, Júlio, que eu falei demais aí já. Você fica à vontade. Vai deixar as considerações para você. Não, é isso, né? A gente escreveu com todo carinho, né? Com todo respeito à cultura, tentando fazer de tudo para o pessoal que está lendo, né? Se sentir confortável e abraçado, né? Entender os motivos, né? Pelo que a gente escreveu. Acho que está bem claro, assim, a ideia que a gente passou de como a gente quer que os seres humanos, né? Se comportem, né? Qual que é o propósito, qual que é o seu propósito, buscar ser sempre uma pessoa melhor, né? Isso aí. Quem não leu o livro ainda, mas quer ler, chama a gente vai entrar em contato, a gente vai enviar o livro.
acho que vale muito a pena mesmo, porque a gente foi feito com muito carinho. Quem quer conhecer os nossos outros trabalhos, né, ilustrações e o nosso próprio podcast que a gente está fazendo agora, canal Podcastle no Instagram e no YouTube também. Pode entrar aí no Instagram, que a gente já tem um link também que manda tanto para comprar o livro quanto para ler algumas histórias em quadrinhos que a gente tem também, né, de graça, disponibilizados de graça aqui para o pessoal, e para ir direto para o canal, né? Mais alguma coisa? Eu ia aproveitar só e, já que a gente falou bastante de muita coisa que eu vi a galera comentando ali, se conectando, é a frase que foi praticamente o norte do livro inteiro, né? Inspirada na cultura Ubuntu, a gente tem a frase, uma das mais importantes pra gente, que é: somos o que somos, pois somos parte do todo. E no mundo que está pensando cada vez mais individualizado, cada vez mais em si e muito menos no outro, acho que a força também do livro e desse recado é dizer que a gente não é nada sozinho, né? Nós somos o que nós somos porque somos isso tudo aqui, conectados, juntos, querendo muito mostrar a beleza que o outro tem, mas acima de tudo, como o Júlio falou, buscando ser melhor cada dia que passa. Então, acho que é aí que está a beleza do folclore, até a beleza das lendas. Aqui todo mundo é um pouco de lenda também. Então, a gente tá junto nessa. Obrigado, Fê. Você é uma lenda aí na nossa vida também, marcou uma grande história pra gente, dando espaço, trazendo seus reviews e elogios. O pessoal também já... Muito do que você olhou, do teu brilho dos seus olhos ao falar do livro, foi também o que incentivou a galera ali no chat, que gostou também e quer conhecer a nossa obra. Então, obrigado. Quero agradecer você, assim, acima de tudo. E é isso, gente. Tamo junto. Não é só nosso, não. O livro é de todos nós aqui. Então, pode chamar que tem livro para todo mundo. Alguém perguntou aqui, falou para não esquecer o Spotify. Pode entrar no Spotify também, colocar canal podcast, ou que vocês podem escutar o nosso podcast por lá e as nossas histórias que a gente colocou lá também, né? Tem RPG e tem as lendas que a gente colocou lá também para o pessoal saber um pouco mais. Né? Tem a lenda do Pirarucu e a lenda da Vitória Régia. É isso aí. E tem aquele outro que vocês fizeram que... Ai, meu Deus, e agora? Onde que tá? Será que tá no canal? Um que é daqui da cidade. Eu esqueci o nome agora. O da Mãe de Ouro? Da Mãe de Ouro? Eu acho que... Ou do Lobisomem? Do Lobisomem. Lobisomem, sim. Lobisomem é uma história em quadrinhos. Aonde que tá aquele lá? O Lobisomem pode entrar no nosso... Ou pede pra gente, ou entra no nosso Instagram, que tem um link lá. E tem um link de você baixar a história em quadrinhos de graça também, né? Foi disponibilizado de graça. É só baixar e ler. É sobre o Lobisomem do Monte Serra, aqui de Santa Isabel. Mais uma deixa para o povo ler, já ter uma palhinha do que vocês fazem assim de legal. Então, eu quero agradecer de coração por vocês estarem aqui hoje, por esse trabalho lindo que vocês fizeram. Continuem, e o que precisar eu estou aqui, tá? E aquele nosso naquela nossa conversa em off continua lá para agosto, tá? Já foi notificado lá. Boa. Aí mais para frente a gente já traz a novidade aqui pro pessoal, espalhar para todo mundo. Legal. E desejo boa sorte e sucesso para vocês, e que o Biaran chegue lá fora e que a gente vire filme. Vamos que vamos. Muito obrigado por tudo mesmo. Obrigado, valeu. E obrigado pelo chat, de estar bastante mensagem. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, principalmente a Malu, participou bastante, a Norma. E pessoal, chame os meninos, quem não conseguir me chama aqui, que eu passo para eles. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.